O que a espiritualidade e irmãos de outras esferas têm dito sobre os constantes conteúdos especulativos difundidos por todo o mundo é a de que devemos buscar a essência das coisas. Parar de ficarmos criando as mais diversificadas teorizações, querendo em tudo dar explicações que massageiam o ego, fomenta a vaidade na ânsia de querermos parecer mais inteligentes do que o outro. Em essência, sabemos que todos nós, habitantes dessa esfera orbital, estamos todos no mesmo barco, e ninguém atingiu a plenitude do saber e da verdade. Desde a mais alta antiguidade, que antecede a vinda do Cristo, o homem, ao estudar sobre a multidimensionalidade, tem tido a compreensão de estarmos inseridos em ciclos evolutivos, naquilo que tradições ancestrais denominaram eras kármicas, períodos ou ciclos kármicos, como a roda de Sansara, assim como a lei de causa e efeito. Estamos aqui inseridos porque estamos todos no mesmo diapasão vibratório, porque se já tivéssemos superado os nossos arquétipos, estaríamos em lugares melhores, em outras instâncias orbitais. Nas vastas tradições da humanidade, desde as mais longínquas eras, assim sendo, não somente os escritos judaicos cristãos, encontramos registros escritos ou pictografados sobre deuses, anjos e seres celestiais que em dado momento de sua tradição religiosa perderam ou foram expulsos do dito paraíso. E isso a própria espiritualidade evidenciou em escritos esotéricos. Era algo estudado entre os egípcios, e esta temática foi retomada pela espiritualidade através das obras decodificadas por Allan Kardec, sendo o assunto retomado em obras psicografadas por Chico Xavier, principalmente no livro A Caminho da Luz, qual apresenta elucidações sobre os exilados de Capela. Sabemos de que Chico, em diálogo com os mais próximos, expôs de que, embora Emmanuel tenha elucidado sobre os capelinos, sendo estes os responsáveis pelo surgimento da raça branca e ariana na Terra, ainda assim, outras levas de exilados de outras esferas para cá vieram, contribuindo com a miscigenação racial por todo o planeta. Essa chave de compreensão nos permite refletir quanto às tradições dos anjos caídos, das ditas guerras entre deuses e o mito das forças luciferianas de oposição ao Criador, como de Adão e Eva, escritos que evidenciam o exílio de um paraíso celeste. Compreendemos, ao estudar linguística, ser a palavra Satã em sua semântica oposição, ou seja, tudo o que representa contrário ao equilíbrio e à força de expansão e evolução. No entanto, esta força de energia contrária ao progresso não se mensura por grafemas, nem muito menos por imagens simbólicas legadas pelas religiões terrestres. Na medida em que a mente abrange a luz, vamos compreendendo haver um agrupamento de consciências que ditam um aparente poder paralelo, uma legião de espíritos ainda retidos ao poder, na ganância, na propagação do caos e difusão do medo. A própria espiritualidade explica de que em nossa atualidade a dita magia negra é o que eles denominam de tecnocracia astral, ou seja, o uso da tecnologia para domínio da massa, para que seja estabelecida hipnose coletiva e assim criarem uma coletividade de pessoas zumbis que não pensam, não racionalizam, para que sejam lobotomizadas certas zonas cerebrais, assim incutindo a verdadeira magia negra. Deste modo, podemos inferir haver sim um governo oculto paralelo, porém sem o viés especulativo da teoria conspirativa. Ao estudarmos as obras de Ângelo Inácio, psicografadas por Robson Pinheiro,
entraremos em campos do saber quanto a regiões no plano astral cujas falanges espirituais ainda estão enraizadas nas migrações de seus orbes e para cá trouxeram suas guerras e dissensões. Frequências psíquicas que as degradaram para outras moradas, cuja terra for uma destas. Em seus degredos trouxeram vícios mentais, padrões e valores responsáveis pelos exílios. Ao retomarmos as obras de André Luiz, em parceria com Chico Xavier, nelas encontraremos citações sobre barreiras protetoras que margeiam os perímetros das colônias espirituais. A presença de seres espirituais que do externo a estas barreiras vibracionais uivavam como feras enlouquecidas, questionamentos realizados pelo próprio espírito de André aos tutores de nosso lar quanto ao porquê todas aquelas estruturas de defesa, assim como de o porquê a necessidade de postos de vigilância e guarnições de guardiões. Precisamos compreender de que durante muito tempo, nas recônditas entranhas de transformações e consolidações geográficas terrestres, na linha temporal histórica, a Terra fora um planeta prisão e laboratório para a formação de biomas em sua ebulição evolutiva. Podemos fazer uma alusão como nos fatos históricos que antecederam a colonização em terras brasileiras, quando a realeza portuguesa, para cá, exilava todos aqueles que se rebelavam contra a coroa, uma vez em que a condição de vida nessa nova terra era ainda precária, pois que ainda não havia interesse por parte de Portugal em aqui colonizar, cabendo a esta região serem as riquezas da flora e da fauna comercializadas além mar. Com esta analogia, podemos compreender de que as consciências que não se equalizavam com o progresso de seus planetas eram, num processo de sintonia magnética, expatriados para orbes afins, e nestes, suas consciências ficariam retidas por leis que supervisiona a ordem no universo. Outra analogia que podemos trazer como reflexão é o filme Star Wars, o qual representa forças que se opõem no vasto universo sideral. O que o universo cinematográfico apresentara representa em escala de percepção extrasensorial mediúnica todas as mentes que optaram pelo uso da inteligência para o domínio dos mais fracos, para o predomínio do ego e do caos, na intolerância imperialista, no que podemos conceituar, segundo a espiritualidade, como a Grande Guerra de Sírius, cujas mentes dos mais diversos planetas de nossa galáxia, a Via Láctea, as quais se opunham à aliança entre mundos, sendo estes exilados para planetas prisões na conformidade frequencial de suas psiques. As grades energéticas que mantinham a voracidade destas falanges espirituais seriam gradativamente abertas quando, no advento preparatório à encarnação do Cristo na Terra, na medida em que as barreiras energéticas do astral passavam por esvaziamento e reestruturação vibratória, em era de peixes encarnaria espírito superior na personalidade de Yoshua ou Jesus para um novo lapso de transição planetária, deixando a Terra de ser um exílio para tornar-se um planeta escola.